Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha, nós aqui, quarta-feira de bênção, quarta-feira de vitória. Que bom que você acordou, despertou, né? Que bom que olha só o sonzinho do galo, olha, acorda com o Senhor, acorda com Jesus. Nós estamos aqui, né, de segunda, sexta, 5 da manhã e tem sido bênção. Você que é aqui de Glória, Deus te abençoe poderosamente. Você que é do sertão sergipano, né, uma terra abençoadíssima, sabe? Tem até Terra Nova, né? Acho que é esse nome. É tanta cidade, irmãos. Eu vou relacionar o nome de todas as cidades aqui. Feira Nova, né? Pertinho aqui. Quem vai para Dores, né? Dores, Feira Nova. Aqui Glória. Depois tem Monte Alegre. E aí vai seguindo. Chega Poço Redondo. Depois vai seguindo, chega Canindé do São Francisco, né? Tem um povoado antes de Canindé, né? Que de vez em quando nós vamos lá dar a palavra num povoado bem legal, um povo bem abençoadíssimo, né? E Deus vai fazendo a obra, tá certo? Você que é de qualquer lugar de Sergipe, seja muito bem-vindo, né? Sergipe é uma terra maravilhosa, é um povo maravilhoso. É uma terra que manda leite e mel, realmente, né? De um povo esforçado, um povo valente. E Sergipe é um estado muito lindo. Quem vem para Sergipe se apaixona e não quer mais ir, né? Em nome de Jesus. E quem é lá da minha terra, lá de Santos, litoral de São Paulo, quem é de São Paulo, do Rio, quem é Rio Grande do Sul, tem tantos lugares maravilhosos. Mas o importante, né? O importante é você ser cidadão do céu, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso estamos aqui meditando na palavra do Senhor, para que Deus te desperte você que ainda não professa nenhuma fé, que você conheça o seu Deus, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou e aquele que te chama para viver, né, de fé. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo uma caminhada com Moisés, olha só. Já estamos andando com Moisés. Moisés foi o escolhido para ser o libertador de Israel. E já estamos no início do confronto para Moisés tirar o povo lá do Egito. Ele teve que enfrentar Faraó. Então, cada um de nós, né, quando estamos saindo do Egito, que é o mundo, a gente tem que enfrentar Faraó, enfrentar aquela luta, enfrentar aquele inimigo que está prendendo a família, que muitas vezes está ali, sabe, tentando guardar sua família 7 chaves. Esse é o teu Faraó. Às vezes é aquela doença, é muito forte. Então, nós somos chamados Moisés, né? Somos aqueles que, quando aceitamos Jesus, nós somos levantados para libertar a família. E vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar várias situações. E Moisés estava aqui enfrentando, mas sempre ali, né, na direção do Senhor. Se você estiver na direção do Senhor, estiver orando, ouvindo o Senhor, pode ter certeza, Deus vai te instruir, Ele vai te capacitar, Ele vai dar sabedoria. Ele foi dando sabedoria aqui a Moisés e não era fácil, amém? Mas Deus deu a vitória.
Então, Deus, Ele já nos deu a vitória. Amém? Por Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Nós hoje estamos aqui no capítulo capítulo 9 de Êxodo. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 9. Amém? E deixa eu ver aqui, já estou escrevendo aqui. Seja muito bem-vindo. Vá pegando a sua Bíblia. Daqui a pouquinho eu cumprimento aí já no final todos aqueles que estão conosco, aqueles que estão chegando, em nome do Senhor Jesus, tá bom? No final, quero contar um testemunho pequenininho, bem no final, sobre um assunto aqui, né, da Bíblia. Vamos lá? Êxodo capítulo de número 9, em nome do Senhor Jesus. Vá chegando, já senta, não fica deitado não, porque se deitar, dorme. E nós não estamos aqui para dormir, nós estamos aqui para receber de Deus. Êxodo capítulo 9, versículo 1. Bom dia a todos que estão entrando, tá bom? Daqui a pouco a gente fala com todo mundo, certo? Vamos lá? Para não perder muito tempo. Depois o Senhor disse a Moisés: olha, nós estamos naquela parte das pragas, né? Nós vimos ontem a praga do sangue, que foi a primeira, depois da rã, né? Depois foi necessário a dos piolhos e paramos na das moscas, né? Deus foi mandando, foi instruindo essa batalha e o faraó, ele tinha que sempre chamar Moisés para Moisés orar para cessar aquela praga. E ele sempre dizia que iria liberar o povo de Israel, né, para poder ir lá para o deserto, orar ao seu Deus. Mas o próprio Deus, desde o início, desde antes de Moisés entrar diante de Faraó, Deus disse: ele não vai, eu mesmo vou endurecer o coração dele, ele não vai permitir fácil, né, que o povo de Israel saia. Mas, né, eu vou trabalhar de tal forma que todo o povo do Egito vai implorar, vai empurrar vocês, vai expulsar vocês de lá. Então, o Moisés só tinha que viver o processo, tá bom? Então, nós estamos aqui no meio de um processo. Continuando aqui, depois o Senhor disse a Moisés: entra, Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Versículo 2: porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Nossa, o negócio estava acirrando. Versículo 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum,
porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo. Então veja, irmãos, né? A coisa, o Senhor, né? O Moisés, ele estava sendo levado a mostrar cada dia, irmãos, as pragas, elas iam sendo mais extraordinárias, né? Ou seja, o problema se agravava, que era para tanto o povo de Deus, né, como o povo do Egito enxergar a mão do Senhor estendida para que o povo de Israel fosse liberto. Mas o Senhor, né, foi fazendo diferença para mostrar que estava protegendo Israel, mas que as coisas do inimigo, as coisas do Egito estavam sendo destruídas. Mas mesmo assim ainda não era a hora, né? O próprio Deus apertava o coração de Faraó. E mesmo assim, né? Para que ele não deixasse o povo sair. Amém? Então a coisa estava acirrando. Então perdeu os animais, perdeu os cavalos, né? Foi uma mortandade só. E olha que tinha muitos animais, irmãos, animais para os alimentos. Então começou a mexer ali na mesa. Aí vem a próxima praga, né? Essa é terrível também. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, misericórdia, hein? Se tornará em sarna, e que arrebente em úlceras nos homens e nos gados por toda a terra do Egito. E eles tomarão a cinza do forno e tomarão a cinza do forno e eles vão colocar, né? Vão passar diante de Faraó. Vamos voltar aqui. O Moisés, né? O Arão pegou a cinza do forno diante de Faraó, tá bom? E aí o que ele fez? Ele ia soprar. E quando ele soprasse, aquelas cinzas iam virar piolho. Iam virar, não, viraram piolho, foi se espalhando sobre todo o Egito. Você pode ver coisa de cinema, né? Ah, meu Deus! Então eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó, e Moisés os espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, e arrebentava em úlceras nos homens e nos gados, e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todo o egípcio. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu, né? Não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, a coisa foi acerrando, né? Você imagina, irmãos, ficaram ali por alguns dias, né? Coçando, e todos cheios de úlceras, cheios de dor, até que o próprio Moisés teve que orar para cessar, né? E o Senhor endureceu o coração de Faraó e não permitiu. Amém? Então você entenda que eram sinais, eram acontecimentos, né? Mas o povo de Israel tinha que assistir também o povo do Egito. Muitas vezes nós passamos por isso, irmãos. Sinais. É um trabalhar, é um processo. No versículo 13,
Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Versículo 16. Deixa eu ver aqui. Dormi tarde ontem. Vamos lá. Mas deveras para isto te mantive para mostrar o meu poder a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, olha a próxima praga, amanhã, por esse tempo, vai chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem do servo de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os servos e o seu gado no campo. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões de saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado. Nossa, parecia um arsenal de guerra, né? Saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou toda a árvore do campo. Somente a terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, né? Ele pediu, olha, ore ao Senhor e diga a ele que basta, que eu já entendi, né? Para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Versículo 29, né? Ficareis mais aqui, né? Então, o teu povo não vai ficar mais aqui. Versículo 29. Então lhe disse Moisés: saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas
que a terra é do Senhor. Risque aí, né? Grave aí, marque aí na sua Bíblia. A terra é de quem, irmãos? A terra é do Senhor. Esses sinais era para mostrar ao Egito, né, que eles eram poderosos, né, porque era um povo rico, mas a terra continuava sendo do seu Criador, a terra era do Senhor, amém? Ainda hoje, irmãos, né, a terra e tudo que é na terra pertence ao Senhor, pertence ao Senhor, então você precisa ter isso dentro do seu coração, né? Ainda há governo do Senhor sobre a terra. E nós precisamos entender que o povo de Deus, ele precisa estar alinhado com o Deus da terra. Você precisa estar alinhado com o Senhor, alinhado com a palavra. Amém, irmãos? Né? Precisa ser uma pessoa que se conecta, que ora, que confia. A terra é do Senhor. Ele estava dizendo aqui para Faraó, e eu estou dizendo, reafirmando aqui para você, porque muitas vezes parece que as pessoas esquecem, amém, que na terra há um dono, né? O Senhor todos os dias, ele olha do seu alto monte, ele olha para a terra, ele vê, ele olha como está o comportamento dos filhos, né? Dos filhos de Deus aqui na terra e dos homens, né? Dos pecadores. Por isso que ele estava aqui defendendo o povo de Israel, mas com grandes sinais para que o povo inimigo e o povo de Israel entendesse, né, que ele tem o controle, ele não perdeu o controle, amém? Versículo 30, todavia, quanto a ti e os teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Versículo 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estava coberto. Versículo 33. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu a mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, ou seja, o problema cessou, e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés, né? Então, Deus tinha dito a Moisés, os sinais irão acontecer, mas eu mesmo vou endurecer o coração, né? O coração de Faraó. Ele não vai deixar com que o meu povo saia, mas vai ter um tempo determinado. Irmãos, o que a gente entende aqui? Ontem eu até disse na igreja, né? Preguei na igreja, foi um tempo, pra gente ontem foi o culto da família, né? Esse ano é terça-feira, e muita gente precisa entender, né? Que essas pragas aqui que aconteceram, elas estão espalhadas aí no mundo, né? De uma outra maneira. Então, o inimigo, ele tem tentado destruir toda a terra de diversas situações, diversas pragas. O povo de Deus precisa entender, irmãos, que nós estamos hoje também num tempo de guerra. Aqui era um tempo de guerra, Deus estava lutando pelo seu povo, para poder libertar o seu povo, e para que o povo também visse as coisas grandes. E ele ia, né, trazendo uma praga após outra, para que Faraó pudesse entender
que ele é o Deus da terra. Irmãos, o que nós entendemos aqui? Faraó, quando via o problema, né? Quando a coisa apertava, aí ele ia, procurava Moisés, pedia para Moisés orar para aquela praga cessar. Sabe? Isso acontece hoje com as pessoas que às vezes está até dentro da igreja, é frequentador. Esse não é um cristão, ele é o frequentador. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que existe o Senhor e tem o frequentador e tem aquele que está no mundo, está lá apanhando os problemas, apanhando o mundo, sabendo que no mundo jaz o maligno, sabendo que existe um Deus. Eu sei que existe um Deus. Sabe qual é a resposta da pessoa? Ela diz, olha, um dia, não está na hora não, mas um dia eu vou servir a lei dos crentes. Ela diz assim, né? Eu acho que você já ouviu. Se você já ouviu aí, escreva aí, já ouvi. Né? Um dia eu vou servir a lei dos crentes. Não, olha, eu não estou preparado ainda. Apanhando. Cada situação, né, fortíssima acontecendo na família, acontecendo na vida, né, na saúde, acontecendo na vida financeira, a pessoa está lá apanhando. Não, mas no tempo certo eu vou conhecer a Deus. No tempo certo eu vou para a igreja. Aí quando vem uma situação, sabe, que arrocha mesmo, aí a pessoa fala com Deus ali, ora para não morrer, ora, né, para não passar, sabe, aquele período passar, e faz até uma aliança com Deus, até chama ali, às vezes um pastor, eu fico só olhando às vezes, quando a gente faz live, qualquer pastor, né, o nosso líder, eu fico olhando, vendo ali o missionário, o pastor Jaime, eu fico olhando que as pessoas, elas não se preocupam em ouvir qual direção que Deus vai dar. Elas ficam ali, ore pela minha família, dá tempo até de colocar o nome, nós estamos passando por isso. Aí eu falo assim, olha, aí conhece a Deus, tá aí porque sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Mas não se posiciona, né? Prefere ficar ali no Egito, na terra do sofrimento. Aí faz uma aliança com Deus, né? Fala assim, Deus, se o Senhor me curar, Deus, se o Senhor abrir uma porta de emprego, Deus, se o Senhor me ajudar a pagar essa dívida, né? Eu a partir de agora, eu vou servir o Senhor, eu vou para a casa de Deus. Aí, né? Deus né? Deus é o Deus que livra das aflições. A pessoa é curada. A pessoa não sabe nem como aconteceu, é livre daquela dívida, daquele problema, é tirado daquele problema. Aí o que ela faz? Não, um dia eu vou. Menino, um dia eu fiz um voto com Deus. Mas no tempo certo, porque tudo tem um tempo, né? Tem um tempo de Deus. Continua lá no Egito, irmãos, esperando a próxima praga, esperando o próximo problema. E às vezes nós vamos chegar numa parte dessas pragas aqui que vai doer tanto. E tem gente que passa por isso aqui, que vai doer tanto, tanto, tanto na alma, que a pessoa vai se arrepender, irmãos, de não ter largado o Egito, né? E quando a pessoa larga o Egito, depois de ter apanhado tanto, aí que ela começa a ter relacionamento, né, com Deus, começa a aprender a ver que não é Deus que está castigando, mas ela que deu lugar ao inimigo, ela que escolheu, né, viver daquela forma, né, junto das pragas do mundo, né, do Egito. E ela fala assim, se eu soubesse que viver com Deus era tão bom, a paz que eu tenho hoje, a alegria que eu tenho hoje, a provisão que eu tenho hoje, eu teria vindo há mais tempo com o Senhor, né, para o Senhor. Mas veja que desde o início, Deus, Ele tenta, porque Ele não desiste, Ele tenta nos resgatar da aliança que foi feita
por Adão. E a pessoa ficou, né? E nós ficamos sem pai. Mas esse pai nunca desistiu de resgatar os seus filhos para a vida que ele planejou. Pense nisso. Pense, nós vemos aqui, né, que foram cada praga, a gente vai vendo uma, ainda tem mais, a gente vai ver amanhã. Mas não é necessário isso para a sua vida. Se você está passando um momento difícil, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Tenha relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Tenha relacionamento com o Senhor. Arrependa-te enquanto você pode se arrepender. Isso é para todos nós. Tanto aqueles que já são, né, que já estão aí caminhando com o Senhor. Nós vamos passar por muitas adversidades, lutas, mas todas elas com o Senhor nos livrando. Mas quando a pessoa renega o Senhor, ela não quer o Senhor não pode fazer nada. Ele só pode ir assistindo ali, tentando de alguma forma, mas ele levanta um libertador na família. Eu e você somos os libertadores. Não desista. Persevere. Ainda que você veja que as pragas estão ali, né, trabalhando contra, mas Deus, ele vai te dar sabedoria, você vai saber orar, vai te dar entendimento para vencer e resgatar os seus. Amém? É muito forte essa passagem porque ela nos remete. Nós somos os que Deus levantou. E nós veremos toda a nossa família, nossa parentela, sendo resgatada da mão de Faraó, da mão do inimigo, daquilo que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse o quê? Em João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Pense nisso. Amém? Pense nisso. Essa passagem aqui de Moisés, ela nos ensina muito, muito. E Deus é fiel. Glória a Deus. Você que entendeu, diga amém. Amém, amém, amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Você que ainda está aí protelando, não vai para os cultos da família, não entendeu a sua luta ainda. Não entendeu a sua luta. Veja que as pragas, elas vão aumentando. Os problemas vão aumentando. Mas Deus conta com você para a salvação da sua casa. Deixa eu ver quem está por aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Olha aqui, irmão Roberto, irmã Edelvânia, olha, entrou cedão, hein? Irmã Kátia, Deus abençoe cada um. Irmã Nidinha, Deus abençoe. Olha, tia Neide está aí, Deus abençoe. J. Torres, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Giselda, Deus abençoe. Elizabeth, olha aí o Ademir, Deus abençoe cada um de vocês. Silvânia, irmão Valdir, irmão Almir, irmã Senira, amém, 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 amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha, nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. E eu espero que você, né, cresça em entendimento e tome logo uma decisão. Não deixe que as pragas elas se proliferem. Amém? Você vai aprender com Deus a vencer, porque Ele já nos deu vitória nessa batalha. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco cada uma dessas vidas que já estão presentes, aquelas que estão assistindo em um outro horário, e
esse tempo aqui é um alerta, é um alerta. Deus é o dono da terra, mas Ele deu o livre-arbítrio, a livre escolha. Ele espera que o homem tome decisões segundo a direção dele. Meu Deus, Faraó, de maneira alguma, queria deixar o povo de Israel sair da terra da servidão. Nós temos que entender, o mundo jaz no maligno, e o maligno tem feito muitas pressões, tem lançado ali muitas pragas no tempo de hoje, para que as pessoas não conheçam a Deus, até pelo contrário, coloque a culpa em Deus, no Criador. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor tem levantado em cada família os libertadores, aqueles, meu Deus, que vão enfrentar o inimigo, aqueles que vão orar e aprender a ter ousadia, discernimento, sabendo orar, se jejuando, mas enfrentando os seus inimigos e vencendo, porque o Senhor já nos deu a vitória, assim como o Senhor deu vitória ao povo de Israel. E nós vamos ver, meu Deus, eles saindo do Egito. Assim nós veremos toda a nossa parentela saindo do Egito, da terra da servidão. Vão deixar de ser escravos para ser livres, filhos de Deus, em nome de Jesus. Eu creio, eu determino bênção sobre a tua vida no dia de hoje e toda a tua família, para a glória do nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, e glória a Deus, e aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia. É forte, irmãos, é forte. Amém? Irmãos, eu ri tanto ontem à tarde. Nós temos 4 segundas-feiras, a primeira já foi, e nós fizemos uma live, né, 10 horas da noite, eu vou fazer todas as segundas, sobre a vida financeira, né, sobre prosperidade. Vocês lembram da história do papel higiênico? Lembra? Quem estava na live vai entender. Irmão, você sabe que a irmã do papel higiênico que falou lá, né? Ah, pastora, depois que Jesus entrou na minha vida, até o papel higiênico da minha casa eu escolho o melhor, né? O que a gente estava falando sobre a visão de herdeiro, né? Ele começa a se posicionar, ele toma posse da terra, ele começa a se organizar, se vestir melhor, se arrumar, ir para a casa do Senhor com o melhor, né? Começa a organizar a sua casa, porque Deus, ele vai, né, nos dando a visão. E a irmã falou dessa, quem estava na live aí? Eu vou contar um testemunho rápido aqui. Quem estava na live? Diz aí, a irmã Kátia estava, né? Parece que a Nidinha também estava. Então quem estava na live vai entender, porque eu já paguei essa live, que essa live de segunda-feira é para você se posicionar. E a irmã me liga de tarde, né? Pastora do céu, lembra da história do papel higiênico? No supermercado aqui de Glória, né? Parece que foi Nunes. Tava uma promoção de quem comprasse aquele papel higiênico específico, né, ganhava um cupom conforme o valor das compras e iria ser sorteado, né, a R$1.000 de compra. Irmãos, né, ela disse, pastora, ligaram para mim. Ligaram para mim, eu ganhei, fui contemplada ontem à tarde, né? Hoje ela vai lá para fazer as compras. Ela foi contemplada com R$1.000 de compra por conta do papel higiênico específico. Ela disse, mas eu vou comprar tanto papel higiênico para a igreja, eu já tenho aqui o número que eu já escrevi aqui, que eu vou abençoar a igreja com esse papel higiênico e vou testemunhar. Então, irmão, foi uma coisa, ela estava na live, ela acabou citando isso,
a gente estava orando, né, sobre a prosperidade, e Deus, para confirmar, abençoou ela, né? E ela vai, né, para a glória de Deus, ter ó, gente, né? Você recebeu um bônus para fazer uma compra de R$ 1.000, embora R$ 1.000 é tão rápido chegar lá, né? Mas ela falou assim, pastor, eu não estava nem esperando essa bênção. E eu recebi essa bênção, que ela falou assim, aquela live foi uma bênção, eu recebi muito mais. Mas ali já é um sinal de Deus, né? Do que Ele vai fazer por nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos, né? Então, segunda-feira, guarde, marque aí na sua agenda, segunda-feira, 10 horas da noite, tá bom? Então, foi só para a gente ver, irmãos, que quando a gente tá ali na live, estudando a palavra, orando, irmãos, Deus tem preparado coisas, né, extraordinárias para nos abençoar. Deus te abençoe. Hoje tem bênção para a sua vida. Hoje tem uma chave que Deus entregou para você. Alguém vai ligar para você, irmãos. A sua causa já foi julgada. Pode preparar que você vai receber. E você vai contar. Você vai receber. Sabe aquela causa na justiça? É hoje. Escreva aí para mim. É hoje, em nome de Jesus. É hoje. É hoje. Deus está entregando a tua mão aquela causa que você estava falando com Deus esses dias. Senhor, eu preciso dessa resposta, né? Eu preciso desse socorro, né, para resolver algumas questões. É hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é hoje que essa pessoa, meu Deus, ela vai receber uma ligação e ela vai ter a resposta desta causa na justiça. E é uma causa grande, é uma bênção grande. E ela vai nos contar, em nome do Senhor Jesus. Amém? É hoje, em nome de Jesus. É hoje. Né? Pode começar a cantar o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus. E você vai ligar para mim lá no meu WhatsApp. Vai falar, pastora, foi hoje. Até terminar o dia. Amém? Deus, alguém aqui, ou alguns aqui, vão receber uma bênção grande. Em nome de Jesus. Amém? Fica ligado com Deus, irmãos. O anjo passa, segura, porque o Senhor é bom, né? E vários testemunhos, irmão. Quem teve domingo na igreja, né? Tem uns que faltaram. A irmã ontem contou o testemunho lá, né? Quando recebeu a unção, que eu ungi a mão de cada um, eu falei assim, Deus está entregando uma bênção hoje. Ela disse, eu recebi na hora, pastor, quando a senhora ungiu, e na segunda ela levou a foto para mim ontem de algo que ela comprou. Ela só tinha metade do dinheiro, mas Deus liberou. Amém? Irmãos, é hoje. Fique com Deus, fique na paz, em nome de Jesus.